Se você está nesse vídeo, você quer aprender como fazer um orçamento familiar. Como você já bem sabe, o orçamento familiar faz parte da educação financeira. E hoje vamos colocar em prática. No vídeo anterior, a gente falou muito de teoria, pontos que deveríamos tomar cuidado na hora de desenvolver um orçamento familiar, até porque quando nós criamos um controle financeiro, a gente acaba se perdendo nos valores e acabamos deixando de lado o orçamento familiar. Mas hoje eu vou estar colocando à disposição aqui a minha planilha, vou estar abrindo literalmente a caixa preta do meu orçamento familiar para a gente comparar e saber qual é a melhor forma de desenvolver um orçamento familiar. Mas antes de mais nada, eu gostaria de bater alguns pontos, pontos que eu já havia abordado no vídeo anterior, para que a gente não desanime, não se desmotive, até porque ao longo do tempo, se você tornar isso um trabalho pesado e que acabe te frustrando, você vai acabar abandonando. Então, desde já te chamo para a gente poder dar uma olhada aqui no meu computador. Vamos lá? Eu criei alguns tópicos que eu acredito que seja importante para que a gente desenvolva um bom orçamento familiar. E o primeiro ponto foi na parte de separação de valores. Por que que eu pontuei separação de valores? Eu pontuei esse caso porque mesmo que você consiga definir cada ponto, o que seria necessidade, o que é um desejo ou pagamento de uma dívida, se você não colocar esses valores no seu lugar devido, em algum momento ele vai acabar se misturando e você vai acabar se perdendo. Então, o que seria o separação de valores? Eu defini que todas as minhas contas ou, digamos, necessidades, elas vão estar separadas da minha conta física, quer dizer, minha conta bancária que eu tenho aqui em Portugal. O segundo ponto, quando a gente já vê na parte de separação de valores, é a parte de fundo de emergência, que é fundamental. Uma vez que eu tenho as minhas contas do mês, que está na minha conta principal, sendo pagas separadamente, eu tenho que ter uma conta onde eu posso colocar meu fundo de emergência, que não seja uma conta que eu consiga facilmente acessar, mas também sempre que eu precisar rapidamente eu consiga recuperar esse valor. Então, como eu me encontro aqui em Portugal, eu utilizo uma conta chamada Wiser para poder fazer a minha transferência de valores daqui de Portugal para o Brasil. E eu descobri que a Wiser agora ela te permite obter rendimentos em cima do valor guardado na conta. Atualmente se encontra no valor de 1,75, como vocês podem ver. Não é juros muito alto, porém, para minha realidade, para esse momento, é o que eu posso estar utilizando de melhor forma de fundo de emergência. Não criei um fundo de emergência em renda fixa no Brasil, porque para mim não é atraente, até porque um fundo de emergência ele tem que ter alta liquidez. E para eu poder fazer a venda e depois transferir para minha conta bancária aqui na Europa, demora. Então, não é o ideal. Segunda parte, como vocês podem ver, eu escolhi uma corretora chamada IBKR. Porque eu não defini meu fundo de emergência todo somente na Wise. Eu dividi ele em duas partes. Parte vai ficar na Wise rendendo 1,75 e a outra parte vai ficar na IBKR nesse investimento que eu estou a mostrar a vocês. Esse investimento ele replica os juros, quer dizer, aqui da Europa, ele replica o mais próximo possível da inflação. Então, ele vai me manter com um dinheiro, com uma realidade que me atenda e, ao mesmo tempo, quando eu precisar, eu consigo recuperar esse valor. Porque eu dividi. Esse investimento, ele me dá no máximo de 1 a 3 dias para resgatá-lo. Já o Wiser não. O Wiser eu consigo usar até o próprio cartão para efetuar o pagamento de alguma conta ou algo emergencial. Pulando para a próxima etapa, temos a parte de dívidas e investimentos. As minhas dívidas, eu tenho atualmente uma dívida aqui em Portugal, que eu me encontro pagando o meu veículo, o meu carro, e a segunda é a dívida no Brasil, são 2 empréstimos que eu tenho, infelizmente antes de sair do Brasil ficaram, mas eu tenho honrado. E como eu faço a transferência? Via Wise. E no Brasil, quais seriam os investimentos principais que eu faço? Na corretora Rico, desde já digo, não sou patrocinado nem pela Rico, nem pela
Wiser, nem pela Binance, mas se vocês tiverem interesse, tem um link aqui embaixo, tanto da Wiser como da corretora Rico, como da Binance. Vocês vão me ajudar muito, então clique no link e se cadastre. Então, a corretora Rico, eu deixo o meu fundo imobiliário, eu tenho um valor simbólico atualmente, e ações. Eu acredito que eu tenha agora num total de R$ 3.000, não é 3.000 euros, queria eu, mas já é um valor já interessante. Na Binance, em Bitcoin também eu tenho em torno de 3.000 e poucos reais, quer dizer, estamos nos direcionando ao valor de R$ 10.000. Então, assim, apesar das dívidas, eu acredito que é fundamental nós continuarmos investindo. Então, basicamente, no Brasil, eu faço investimentos em fundos imobiliários e ações na corretora Rico, e na Binance eu faço compra de criptomoedas, mas atualmente eu só faço investimentos em Bitcoin. Agora, passando para Portugal, eu atualmente eu estou querendo me fazer uma exposição fora do Brasil. E, apesar disso, eu poderia até fazer essa exposição até mesmo no Brasil, através de um ETF, exemplo, o IVVB11. Mas eu pesquisando, até através dessa corretora IBKR, eu percebi que existe um investimento, um ETF muito mais interessante, que ele replica as maiores empresas americanas, igualmente o IVVB11, que no caso é o CSPX. Ele, qual a sua maior vantagem? Eu até abordei aqui na nossa nos nossos tópicos. Vantagens é permitir crescer o patrimônio mais rápido ao longo prazo. O rendimento é alto investido e, no caso, a parte das taxas. Quer dizer, eu não preciso ter que o valor está caindo na minha conta, eu mesmo investindo. Ele automaticamente já vai reinvestindo o que eu já tenho, e tem um ponto das taxas, porque na Irlanda ele tem um acordo com os Estados Unidos de dedução de taxas, de juros, e então ao longo tempo ele vai me dar muito mais retorno do que o IVVB11 que se encontra no Brasil. E se vocês querem saber mais sobre os meus investimentos, um vídeo só específico, só mostrando a forma que eu faço para investir. Ainda também eu estou aprendendo, a gente vai aprender junto, vou criar tutoriais e saber se realmente é tão fácil assim aprender a investir junto com vocês. Então, deixe seu comentário, coloque lá, Leandro, faz um vídeo só especial, somente falando dos seus investimentos, e eu vou ter o maior prazer de estar falando aqui com vocês, beleza? Então a gente já conseguiu abordar ah, onde nós vamos guardar o nosso dinheiro, o nosso fundo de emergência, as nossas dívidas, os meus investimentos, nível Brasil, nível Portugal, e agora a organização de recibos e faturas. Todas as minhas contas na parte de necessidades, você pode receber tanto de forma eletrônica, por e-mail, ou até mesmo por fatura física. E eu optei por receber todas as faturas de forma digital. Isso me traz muito mais comodidade. E também, o que eu fiz? Eu criei basicamente um e-mail somente para poder receber as faturas de minha necessidade. Como vocês podem ver, é muito pouco os e-mails que eu tenho atualmente. Muitos deles ainda são confirmações, porque eu comecei a fazer isso agora em abril. Então, assim, não é porque você já está na metade do mês ou, no nosso caso, no quarto mês, que você já tem que desistir. O momento de começar é o agora. Não vem com essa de, tem que começar no final do ano, para o início do ano, tudo começa no. Não, é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, eu defini esse e-mail somente para receber as minhas faturas e ter um controle melhor. E o último tópico é a parte da nossa criação da nossa planilha de orçamento familiar. Eu utilizei, como eu também já tinha pontuado no vídeo anterior, o método 50-30-20. Eu acho uma metodologia simples, fácil e regulável. Então, agora a gente indo aqui na nossa planilha, eu criei mesmo essa planilha no Google Planilhas. Então, utilizei a minha própria conta que eu utilizo para gerenciar as minhas faturas para criar essa planilha, e
Eu fiz uma planilha muito simples. Eu dividi entre entradas, saídas, dívidas e investimento. Como vocês podem ver, na parte de entradas, eu coloquei os meses do ano. Eu ocultei os 3 primeiros meses, porque foram 3 primeiros meses que eu não fiz o controle, então para mim não me interessa no momento. Então eu oculto e defini salário da minha esposa, o meu salário, o part-time, que são serviços extras ou algo similar, 13º e 13º da minha esposa. Botei uma fórmula simples de soma, e aqui foi o primeiro salário do mês dela, no caso de abril. Já na parte da saída, como eu falei, nós íamos definir o método 50-30-20, que é dividido em necessidades, desejos, dívidas e investimento. No campo necessidades, é o que o nome já diz, é necessidade. Eu moro de aluguel, então tem que ter o arrendamento. Tudo que se encontra em vermelho ainda eu não paguei, porque ainda a gente está no início do mês. Temos a conta de luz e gás, conta de água, TV e internet, taxa de lixo. Aqui em Portugal a gente paga taxa de lixo, alimentação que já foi separado, educação ainda não tem nenhuma informação, saúde, que são medicamentos e tudo mais, e o seguro de saúde, que é a mesma coisa que o plano de saúde no Brasil. Transporte, aí entra combustível, manutenção, reparo. Eu tentei não criar muitas categorias para isso também não ficar muito poluído. Como eu falei, a gente tem que simplificar o máximo possível. O seguro social é como se fosse a nossa contribuição do INSS. Como eu sou recibo verde, que é comparado ao MEI no Brasil, eu pago o meu próprio seguro social. Então, também é uma necessidade. Habitação e infraestrutura da casa. Esse mês mal começou, eu já tive um gasto. Então, o que que seria? Pintura, algum bem material que seja de necessidade, um fogão, uma geladeira, uma caldeira, porque aqui nós temos aquecedor de água. Então, tudo isso entra nessa categoria. O IVA é um outro imposto que é cobrado para mim, que eu sou recibo verde, então tudo que eu ganho eu tenho que pagar 23% daquilo que eu ganho. E taxas de banco, que infelizmente nós não deixa de ser uma necessidade, porque a gente tem que ter uma conta bancária e essa é a manutenção que eles me cobram. Desejos, nós temos passeio, lanche, viagens, compras, o balé da minha filha, e aqui ainda estou a definir, que são os desejos curtos, médios e longos, quer dizer, pensando numa viagem ou algo que eu queira ter, então eu vou definir períodos para poder adquirir essas coisas. E por fim, nós temos a parte de dívidas e investimento. Nesse mês eu defini 40 euros, que eu vou botar 20 euros na Wiser e 20 euros na IBKR. 10 euros no ETF, que eu falei. Dívidas e investimentos BR, 300 euros. E por fim, dívidas em Portugal, 50 euros. Foi assim que eu defini. Então, quer dizer, 400 euros na parte de dívidas e investimentos. Agora a gente vai olhar a última coluna, né, a última aba, na verdade, da nossa planilha, que é a parte de dívidas e investimentos. Aqui, na verdade, só tem a parte das dívidas, que, como eu havia falado, eu tenho 2 empréstimos, um no Banco Santander e um no Banco Bradesco. Foi o valor total, o saldo devedor, o total da dívida, o total pago, data de início, data fim, quer dizer, isso aqui ainda falta bastante, mas a gente tem expectativa de antecipar. Ah, das 2 dívidas que eu tenho, eu só antecipei um, um mês, na verdade, de uma delas, mas eu tenho expectativa de conseguir começar a partir de agora, com esse orçamento familiar, acelerar esse processo. E em Portugal tem um carro que se encontra sendo pago também, foi em torno de 2.500 euros. Saldo devedor atualmente são 1.900 euros. Lógico, lembrando, real, euro, tá, gente? Não é tudo euro, se fosse tudo euro até eu ficaria louco. Eu defini aqui as parcelas por qual objetivo? Se vocês virem aqui,
nesse empréstimo só vai até 42. No outro empréstimo vai até 60 e no outro eu vou pagando de acordo com as minhas condições, porque isso foi um acordo que eu fiz com a pessoa que comprou e me auxiliou na compra do carro. Então, toda vez que eu insiro um valor de uma parcela nesses campos, ele automaticamente ele atualiza as informações de saldo devedor, hã, o total pago e tudo mais. Então, quer dizer, ele já foi feita uma formulazinhas, fórmulas simples, de soma e tudo mais, que me facilita ter uma noção da minha realidade. Então, assim, todos esses campos que foram definidos são campos que facilitam a minha visualização da minha atual realidade. Mas ainda assim, eu ainda pretendo talvez fazer mais uma aba para colocar o somatório. Exemplo, eu vou pegar o valor total das minhas entradas, o valor total das minhas saídas, como se fosse um relatório. E aí ele vai me dizer o quanto entrou, quanto saiu e o somatório disso, quer dizer, quanto eu tenho ainda de gordura para poder gastar, vamos dizer assim. E também trazer informações. Como eu estou fazendo essa definição? Quantos por cento? Será que eu estou consumindo 50% mesmo nas necessidades, 30% nos desejos e mais 20% nas dívidas e investimentos? E isso é papo para um próximo vídeo. E se você quer ver esse vídeo, deixe seu comentário. Se você acha legal e interessante eu criar essa aba de relatório também, deixe seu comentário e não deixe de dar aquela força, pessoal. Dá trabalho fazer. O objetivo de construir esse vídeo é poder ajudar vocês e também vocês podem me ajudar curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal para receber conteúdos que interessem a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou me despedindo aqui. Eu desejo um forte abraço, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês e fui.